Hoje nós vamos dar início ao estudo dos embargos à execução e vamos dividir esse trabalho em duas fases, parte 1 e parte 2. A aula de hoje envolve a parte 2. O sistema legal é único, ele inicia-se no artigo 914 e vai até o artigo 920 do CPC. Como sempre nós fazemos, vamos distribuir o nosso estudo por tópicos para que haja um melhor entendimento por parte de todos vocês, né? Então, de início, vamos abordar as noções gerais dos embargos à execução. Bom, cumpre-nos enfatizar que o processo de execução, que é um conjunto de atos que tem por finalidade fazer cumprir o acertamento ocorrido entre as partes, ou seja, o ajuste contido num título executivo extrajudicial, esse, em caso de inadimplemento, a execução realizada não é admissível que se realize defesa nos próprios autos do processo de execução. Até porque já tivemos oportunidade de estudar a jurisdição na execução, ela tem função substitutiva da vontade das partes, ou da vontade dos particulares. Assim, o devedor, quando executado por título extrajudicial que contenha, sempre frisamos isso, obrigação certa, líquida e exigível, ele poderá ofertar defesa através de embargos à execução. No código anterior, nós tínhamos esse meio de defesa dividido: embargos do devedor e embargos à execução. Nos embargos do devedor, ele poderia esboçar as exceções que ele tinha contra o credor, que era o exequente. E nos embargos à execução, propriamente dita, se atacava diretamente o título ou o crédito nesse documento contido. O legislador de 2015 ele condensou, e com muita propriedade, por sinal, não se justifica essa divisão a nível de defesa, e hoje exceções contra qualquer ajuste realizado com o credor ou qualquer vício decorrente do título, a defesa ela engloba sempre um único documento, que seriam os embargos à execução. Só que os embargos à execução eles têm caráter de uma nova ação, na qual o executado passa a constituir o polo ativo na condição de embargante, e o exequente, que é o credor na execução, que é o credor do título exequendo, ele passa a figurar no polo passivo como embargado. Então, há uma inversão de polos, é uma ação de conhecimento, mesmo que um incidente ligado diretamente à execução, vamos ver nos tópicos seguintes, porém, é realmente uma nova ação, é uma outra situação. Conceitos, né? O conceito. Então, das colocações, né, que realizamos no tópico anterior, podemos deduzir que os embargos à execução se constituem uma ação autônoma e incidente ao processo de execução, através do qual o devedor, que é o executado, né, manifesta a defesa que não lhe é permitida fazer, haja visto que, ou haja vista, melhor dizendo, que no processo executivo não se admite a cognição,
Então, o rito, o rumo, o caminho do processo é de via única, né? Motivo pelo qual, em razão dos preceitos adotados pelo nosso direito pátrio, né, do contraditório, toda a defesa é realizada pelo devedor através desse mecanismo. Então, através dos embargos da execução, o executado ele busca uma sentença que possa desconstituir o título ou o crédito exequendo. Vamos fazer uma distinção entre contestação e embargos à execução, que é o que gera dúvidas na cabeça de quem trabalha com esse tipo de processo. Eu gostaria de lembrar que o único ponto em comum entre essas duas figuras jurídicas, contestação e embargos à execução, reside no fato de que ambas constituem forma de defesa, nada mais. Então, ou seja, o mecanismo dela é meio de defesa, só que a forma é diferente. Porque enquanto a contestação é o meio utilizado pelo réu para expressar manifestação contrária em resistência ao pedido contra ele realizado em ou no processo de conhecimento, os embargos à execução são ação que objetivam única e exclusivamente a desconstituição da execução. Então, dentro de uma análise mais criteriosa, pode-se afirmar que a contestação afronta a própria pretensão de se reconhecer o direito, ao passo que os embargos à execução têm por finalidade atacar a pretensão executória revelada pelo pedido de efetivação do direito. Acredito que os senhores devam ter entendido bem que uma coisa é o reconhecimento, outra coisa é a efetivação do direito, né? São situações distintas, por isso são mecanismos discutidos em processos diferenciados. Além disso, o procedimento entre ambos também é distinto, pois a contestação é feita dentro do próprio processo de conhecimento, enquanto os embargos à execução serão autuados em apartados e apensados ao processo de execução. Então, veja, é um processinho distinto, incidente, é óbvio, vai ser apensado a execução porque ele ataca direto a execução, porém, não serão autuados dentro da execução. Serão apensados em apartados, porque toda a discussão decorrente da legitimidade do título do crédito é feita nos embargos à execução. Lá na execução só se discute aquele caminho único, né? Legitimado o título, parte-se para constrição, da constrição judicial fase expropriatória do bem e seguem os atos seguintes até a satisfação do crédito. Aqui é bem diferente. Aqui se discute a formação, pode-se discutir se os vícios do título ou o próprio texto legal, nós vamos ver item a item, ele nos diz quais são os fundamentos que poderão ser aplicados ou utilizados, melhor dizendo, pelo devedor em seus embargos à execução. A competência nos embargos à execução. Conforme disposição contida no parágrafo 1º do artigo 914 do CPC, os embargos à execução lhes serão distribuídos por dependência e autuados em apartados. Se o polo passivo da execução estiver composto por mais de um devedor,
E se dois ou mais vierem a oferecer embargos, cada qual receberá uma autuação própria, em separado, e será apensado, merecendo, conforme a matéria alegada, julgamento em conjunto em razão da conexão, mas cada devedor é tratado de forma individual. Os seus embargos, igualmente de forma individual, serão autuados da mesma forma, individual. Agora, o julgamento, dependendo da matéria alegada por cada um deles, em razão da conexão, pode receber um único julgamento, não há problema nenhum. Ou, se for o caso, também serão julgados de forma separada. A competência em questão é absoluta, já vista que ela é funcional, já foi estudado pelos senhores lá em Direito Processual Civil 1. Assim, o executado deverá opor seus embargos à execução obrigatoriamente, vejam, obrigatoriamente, não é facultativamente, no juízo da execução, com ressalva as normas contidas no parágrafo 2º no artigo 914 do CPC, que trata da execução por carta, e aí, conforme o objeto, o julgamento ou ajuizamento será feito no juízo de precado, que é o nosso próximo tópico. Então, já seguindo o parágrafo 2º do artigo 914, ele estabelece o seguinte: na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo de precante ou no juízo de precado, mas a competência para julgá-los é do juízo de precante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo de precado. Então, é uma exceção que é realizada pelo legislador de quando o fundamento dos embargos versarem sobre vícios ou defeitos da penhora, porque a penhora é realizada onde? No próprio juízo de precado, quando a execução for por carta precatória. Vícios ou defeitos da avaliação, a avaliação também é realizada no juízo precatório. E da alienação, quando a arrematação tiver sido feita no juízo de precado. Então, a competência para o julgamento passa ou é declinada ao juízo de precado. No dispositivo legal supra, então, constata-se quando o objeto dos embargos versar sobre esses vícios que nós apontamos aqui, a competência de julgamento será, ratifico, do juízo de precado. Quero chamar a atenção de vocês para a disposição contida na parte final do parágrafo 2º do já mencionado e citado lá no slide, artigo 914, que fala da alienação dos bens quando realizados no juízo de precado. Veja, contra a alienação não há mais previsão legal para a interposição de qualquer forma de embargos, mas sim simples pedidos incidentes que deverão ser, pelas mesmas razões, decididas ou pelo juízo deprecado ou se tivesse sido lá no juízo deprecante, do juízo deprecante, no prazo de 10 dias. Então, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 902. Há que se considerar ainda que o prazo para a interposição dos embargos à execução, que é o prazo de 15 dias, ele começa a fluir da juntada na carta da certificação da certidão. Ou seja, de citação, é óbvio,
mais uma razão para não se confundir essa figura com a figurinha dos incidentes próprios que a lei faculta ao executado contra vícios e defeitos decorrentes, né, da expropriação. E aí pode ser pela adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em asta pública. Então, os prazos eles diferenciam, porque eles ocorrem bem além do prazo da citação, o que vale dizer, quando a expropriação efetivamente se realiza, esses 15 dias já terão decorridos há muito tempo, motivo pelo qual o caminho é a impugnação direta que o legislador faculta o direito ao executado para que possa realizar após o ato de cada um deles. Então, ratificando o prazo para o executado oferecer embargos, 15 dias, norma expressa lá no artigo 915, caput CPC, e a contagem ela deve obedecer às regras contidas lá no artigo 231, já estudado também pela turma, do nosso Estatuto Processual vigente, que aí fala de contagem, juntada do documento, exclusão do primeiro dia e contagem dia útil e assim por diante, que vale a pena para firmar entendimento que se faça uma nova leitura novamente. Quando o polo passivo do processo de execução for formado por vários executados, né, como litisconsórcio, eu gostaria de deixar claro que não se aplica a regra de que o prazo começa a contar da juntada do último mandado aos autos, mas sim da juntada do mandado de citação de cada um dos executados, porque eles são tratados de forma individual e os processos são movimentos autônomos também. A regra lá do 915, parágrafo 1º, exceto no caso de cônjuges ou companheiro. No caso de cônjuges ou companheiros, essa contagem então será feita a partir da juntada do último mandado. Essa regra encontra-se lá na parte final do já mencionado parágrafo 1º do artigo 915. A teor da disposição contida no parágrafo 3º, também do artigo 915, nos embargos, a execução rejeita-se a dobra do prazo, quando existir litisconsórcio no polo passivo do processo de execução, ainda que tenham procuradores diferentes, não se aplicando, portanto, a regra do artigo 229, caput do CPC. Para a interposição dos embargos, conforme se extrai da leitura do artigo 914, caput do CPC, não é necessário se garantir o juízo através de penhora, depósito ou caução. Então, por que se ratifica isso? Primeiro, que a regra antiga exigia que os embargos só poderiam ser interpostos se o juízo estivesse garantido. Hoje não mais. E os questionamentos que se faz isso em exame da ordem, concurso público, ainda se traça um elo comparativo entre essas duas figurinhas jurídicas. E mais, nós estudaremos ainda a execução fiscal, e na execução fiscal, a interposição de embargos ela está intimamente ligada à garantia do juízo. Então, aqui não. Aqui citou
você tem 3 dias, você é devedor, tem 3 dias para pagar e 15 para embargar. Uma coisa não independe da outra. É óbvio que se pagar, não há necessidade de interposição dos embargos, o processo se extingue. Mas eu posso depositar e querer discutir a legitimidade do título do crédito. É uma faculdade que o devedor tem. Ou simplesmente ele pode embargar e não pagar. Os atos de expropriação seguem normalmente, todavia, ele obrigatoriamente não tem que garantir o juízo ou provar que houve a constrição judicial de um bem ou que depositou dinheiro ou terá que prestar caução para esboçar a sua defesa. A legitimidade ativa nos embargos da execução é sempre do executado, né? Então, ele, executado na execução, ele assume então a figura de embargante nos embargos à execução e automaticamente passa a figurar no polo passivo o exequente no processo executivo. E aí ele será chamado de embargado. Pedido de moratória. Esse é um tópico muito importante dentro do campo dos embargos à execução. Então vamos lá. Expressa o artigo 916 caput do CPC que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Verifica-se, portanto, que citado na execução por quantia certa, se o executado reconhecer o crédito do exequente e renunciar ao direito de embargar, fica-lhe facultado requerer o parcelamento da dívida, que deverá atender os seguintes requisitos: a prova do depósito, 30%, né, do valor corrigido, mais juros de 1% ao mês, e uma proposta de divisão do saldo remanescente em até 6 parcelas, igualmente acrescidas de atualização monetária e de juros de 1% ao mês. Recebida a proposta, o exequente será ouvido, obviamente, para se manifestar a respeito dela no prazo que o juiz vier a consignar, e após essa manifestação, o juiz deverá decidir sobre o requerimento no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º do artigo 916 do CPC, lembrando sempre que prazo existe para advogado. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, sendo facultado ao exequente o seu levantamento. Parágrafo 2º do artigo 916. Feita a proposta, mesmo que o juiz não tenha decidido sobre a sua aceitação ou não, o executado deverá continuar a depositar nas datas por ele indicadas o valor de cada parcela no seu respectivo vencimento. Se a proposta vier a ser deferida, o exequente ficará autorizado a levantar a quantia depositada e serão automaticamente suspensos os autos executivos, norma contida no parágrafo 3º do já mencionado artigo 916. Mas, se a proposta apresentada vier a ser indeferida, os atos executivos terão continuidade e os depósitos até ali realizados serão convertidos em penhora. Também, parágrafo 4º do artigo 916.
Contudo, deferida a proposta, o não pagamento do executado de qualquer proposta das prestações por ele devedor, executado, pactuadas, acarretará cumulativamente. Então veja, vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com imediato reinício dos atos executivos. Imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. O parágrafo 6º do artigo 916 do CPC deixa claro que a opção pelo parcelamento, volta a frisar, importa em renúncia ao direito de oferecer embargos pelo executado, ou seja, a partir da proposta não pode mais querer propor qualquer parcelamento, qualquer embargo, qualquer meio de defesa, porque já renunciou. Esse pedido de parcelamento também deixa claro lá o parágrafo 7º do artigo 916, que não se aplica ao cumprimento de sentença. Já tive a oportunidade de discutir com vocês na época do estudo do cumprimento de sentença. Eu vejo com ressalva essa disposição, acho que poderia ser aplicado lá sim, até para que se evite mais alongamento do cumprimento da obrigação, em especial quando for quantia certa, mas o que prevalece é isso, essa aplicação, infelizmente, não cabe no cumprimento de sentença.